Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra, onde falamos do que interessa saber. No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina. É mesmo isso, seja muito bem-vindo ao Passe de Letra na Rádio AVFM, bem-vindo ao programa de rescaldo à jornada desportiva. Estamos com os 98.7 bem sintonizados para aquilo que foi um fim de semana de grandes jogos, de resultados até inesperados, por exemplo aquele onde eu estive hoje, já lá vamos, mas acima de tudo de acompanhamento da AVFM às equipas do nosso concelho nas modalidades de futebol, voleibol, basquetebol e também futsal. O meu nome é Pedro Silva, painel completo, pelo menos durante uma parte do programa. Temos aqui o Hélder Ferreira e o Joel Magina. Viagens longas num domingo intenso de muito futebol, também estivemos ontem com o voleibol e por isso um menu recheado, quer no nosso Passe de Letra dos 98.7, quer no streaming em radioavfm.net. Já sabe que também há a possibilidade posterior de ouvir o nosso programa ou de acompanhar o conteúdo desportivo da nossa rádio em radioavfm.net e já agora, até porque estou nesta coisa de recados dando endereços, também podemos dar seguimento para o nosso Instagram, instagram.com/radioavfm. São várias plataformas, várias formas de estar connosco e acima de tudo de seguir aquilo que é a atualidade do concelho de Ovar. O Passe de Letra está a começar, vamos ter aqui uma horinha, mais coisa menos coisa, de análise à jornada desportiva e hoje vamos inverter aqui um bocadinho a ordem das coisas. Vamos começar pelo futebol, que até tem sido muitas vezes o habitual, mas vamos começar mesmo pela segunda divisão distrital, porque hoje fomos à bola com o Valga. Roda da Sorte Car 7. Até 2 de novembro, o stand de Ovar tem brindes para todos e descontos diretos até 5.000 euros no seu próximo automóvel. Mais informações em car7.pt ou pelo 913 203 600. Car 7, onde a sorte está ao volante. A Junta de Freguesia de Esmoriz apoia ao desporto. Passe de Letra. Futebol. É verdade, fomos à bola com o Valga e estamos a acompanhar este início de temporada dos valguenses de Cláudio Maciel, que obviamente também já assumiram essa intenção de subirem de divisão na segunda divisão distrital. É um patamar, o mais baixo patamar da distrital de Aveiro, mas é um objetivo ambicioso para esta equipa. Hélder, e hoje dá um passo em frente nesse mesmo objetivo. Um jogo com poucos golos, mas com uma vitória do Valga diante do Beira Voga, num jogo onde tu estiveste. Creio que foi a primeira vez que viste o Valga esta temporada. Sim. Que ilações é que tiras? Ainda para mais tendo em conta que foi uma vitória, não terá sido a vitória mais fulgurante, tendo em conta aquilo que aconteceu na semana passada diante do Santiago, por exemplo, mas ainda assim uma vitória importante nesse objetivo que já é vincado pela direção e pela estrutura valguense. Sim, acaba de ser uma vitória importante para aquilo que é o objetivo e depois desse zero, apesar daquilo que efetivamente se falou off the record, vamos dizer assim, de eventualmente ter sido um zero em que não assentou bem aquilo que foi a produção por parte do Valga nessa primeira jornada, agora consegue nas duas jornadas seguintes. Sim, na verdade é a primeira vitória para o campeonato em casa também. Sim, também é, exato, é a primeira vitória para o campeonato, mas digo-te com toda a sinceridade, acho que é uma vitória que peca por escassa, porque sobretudo pela segunda parte, maioritariamente, não tanto pela primeira, ainda assim na primeira parte o Valga terá tido se calhar as melhores ocasiões, mas foi ali uma primeira parte um bocadinho mais dividida, com o Beira Voga que conseguia, sobretudo nas bolas paradas, criar sempre algumas dificuldades nas tarefas defensivas por parte da equipa valguense e portanto foi um bocadinho mais aberto, apesar que talvez as melhores ocasiões até tenham sido o Valga e justificando-se então efetivamente essa vantagem de 1-0 ao intervalo, mas com toda a naturalidade foi um início em que as equipas estavam muito encaixadas, as duas equipas com esquemas táticos muito idênticos, um 4-3-3 claramente pronunciado, com o Beira Voga atrevido, apesar de ser uma equipa muito jovem, como disse o técnico Cláudio Santos, a querer dividir em determinadas facetas de jogos, portanto houve altos e baixos de parte a parte, pronto, nessa primeira parte, e no melhor período, efetivamente o Valga consegue um bom golo, ali uma combinação, uma triangulação dentro do meio campo, mete na profundidade, não sei se terá sido, penso eu, que Garrana a fazer o passo de desmarcação e Rodrigo Soares, naquele que foi claramente o melhor elemento da equipa valguense, sobretudo na primeira parte, a sair muito bem em transição rápida, entrar dentro da grande área e depois um remate cruzado rasteiro, que efetivamente foi feliz e bem
colocado e deu esse gol que acaba por ser decisivo, efetivamente, na conquista dos 3 pontos. Mas depois também é uma segunda parte em que se calhar esperaria-se novamente um jogo muito aberto, em que tudo poderia acontecer, mas digo-te, pode-se ter sentido ao de leve em determinados períodos da segunda parte que houve algumas aproximações que até podiam ter gerado algum perigo para a defensiva valguense, mas o que é certo é que Tomás não teve grande trabalho nessa segunda parte e do outro lado, apesar de não ter tido um trabalho por aí além, porque, diga-se passagem, houve 3 bolas aos postes do Valga, 2 à trave de Ruben Vaz e uma de Tiago, que tinha entrado no decorrer da segunda parte, uma retificação tática por parte de Cláudio Maciel, a dar mais amplitude nas alas, a pronunciar uma defesa mais claramente na fase de construção de 3 homens de saída, e a fazer com que tivesse muito encaixado o Rodrigo Soares, que recuou um bocadinho a Tiago, e Tiago abria muitas vezes nas diagonais, dava espaço para o Rodrigo Soares ir eventualmente à linha depois procurar os cruzamentos, mas correu bem, porque depois o próprio Tiago também tem lá uma boa iniciativa individual numa diagonal para dentro, que faz um remate colocadíssimo e bate no poste, acaba por embater outra vez no braço do guardião, mas bem para fora. Portanto, sentia-se que o Valga, além dessas ocasiões, houve mais alguns remates a passar muito perto dos postos, sentia-se que o Valga efetivamente a qualquer altura podia matar o jogo. Infelizmente isso não aconteceu, por um bocadinho de falta de sorte também, vamos dizer assim, de certa forma, quando tens grandes remates de longe em baterem com o estrondo na trave e um remate no posto também muito colocado, que ainda por cima vem para dentro, mas é uma questão de centímetros que não entra, para além de uma outra ocasião também dentro da grande área, sentes que efetivamente não é só uma questão de falha de finalização, se calhar foi pontaria demasiado afinada, diga-se passagem, e acaba pela vitória no final ser inteiramente justa. Uma equipa muito jovem do outro lado, inclusivamente a chegar a entrar um júnior, e portanto, com toda a naturalidade, eram equipas de outros pergaminhos. Ficou satisfeito Cláudio Santos com aquilo que foi a prestação da equipa jovem, né? Portanto, num terreno difícil, e Cláudio Maciel também ficou satisfeito com a equipa, à exceção talvez da finalização, não é? E efetivamente tem alguma razão de ser, porque podia ter sido um jogo um bocadinho mais tranquilo. Mas o mais importante, que eram os 3 pontos. O mais importante acaba que os 3 por ficar pontos. concluído, não é? Acaba por ficar concluído, efetivamente. Nós olhamos para este percurso do Valga e a verdade é que, e tu salientaste isso logo no início da tua intervenção, não começa bem o campeonato, porque perde contra o Pinheirense num jogo em que podia até ter conseguido mais, mas tem tido um registro impressionante, e se quisermos juntar a taça a estes 2 jogos de campeonato que venceu, por comparação com aquilo que foi acontecendo nas épocas transatas, é um Valga extremamente mais regular no que diz respeito a resultados. Isso são tudo bons sinais para esse objetivo grande da temporada. Sim, é verdade. O próprio Cláudio Maciel assumiu, quando não estava aos microfones, que efetivamente o grande objetivo quando regressou neste projeto do Valga foi propor-se para essa subida de divisão. E portanto, nós que até achávamos aqui entre nós e comentávamos um bocado isso, que ia ser um Valga que dava essa aparência de querer consolidar-se um bocado mais na segunda distrital, estar entre os melhores, mas se calhar ainda não ser candidato assumido. A verdade é que não é essa a mensagem que passa dentro do Valga, e é mesmo o objetivo de ser candidato numa série, segundo também leituras obviamente muito próprias do Cláudio Santos, em que tem várias equipas com Gafanha, eventualmente com o Pinheirense também, e mais outras equipas também com alguma valia que também estão à procura desse objetivo, e de forma surpreendente, entre aspas, assume o Valga esse objetivo, mas também tem, a verdade seja dita, tem ali jogadores experientes que vieram complementar aquilo que são os jogadores jovens que estão em processo de evolução, não é? Portanto, tem jogadores interessantes, Ruben Vaz, Rodrigo Soares, tem o Guerrana, tem ali o meio campo com o Vitinha, depois Ventura, que também tem vindo a evoluir nessa lateral direita, tem vários jogadores, mesmo a defesa com Toninho e Roscas com alguma solidez, o Tomás também parece um guarda-redes relativamente seguro, e agora, pelos vistos, mais 2 brasileiros, já me disseram o nome, esqueci-me de um deles, peço desculpa, mas um deles é Kelvin, 2 brasileiros que acho que também vão entrar agora no plantel, em que depositam grandes expectativas de trazer mais qualidade, ainda mais qualidade àquilo que é a equipa, e penso, e já agora também, se me esquecer de Leandro no meio campo, também a experiência que também ajuda, mas como eu digo, parece-me uma equipa bastante interessante, com várias peças para esta segunda divisão distrital, e efetivamente
pelos vistos, é um objetivo claramente assumido. Ainda pensei que ia haver ali alguma contenção, mas não, mas foi mesmo, disseram logo, é mesmo um objetivo, é a subida de divisão. Vamos lá ver se efetivamente depois nas contas finais tem essa capacidade. Para já é um campeonato quase, o início do campeonato quase sem mácula, campeonato, quando diz que campeonato também competições oficiais, vamos dizer assim, tem a taça, exatamente. Mas faz três vitórias na taça. 3 vitórias na taça, exatamente, 6 pontos em 9 possíveis no campeonato, para já. E é uma equipa que está a mostrar essa capacidade, e mesmo fora de portas no campeonato tem a melhor vitória, não é? Aqui também podia ter sido um bocadinho mais expressiva, mas ainda assim é uma boa vitória frente ao Beira-Boga, que o Beira-Boga, não se esqueçam, que tinha, apesar de ser uma equipa jovem, tinha 4 pontos à segunda jornada, portanto é uma equipa que também tem a sua valia, não é? Portanto não é só... Não tinha perdido? Exatamente, não tinha perdido, é a primeira derrota também que soma, portanto pode não ter o mesmo tipo de objetivos, o próprio técnico assume isso, que não quiseram definir nenhuma posição, o que interessa é mais a evolução dos jovens jogadores, mas é uma equipa que também tem alguns jogadores interessantes dentro do seu plantel. Alan Lisboa, por exemplo, parece-me ser um jogador acima da média relativamente àquele plantel, do Vicente, o Almeida no ataque, há aqui um ou outro jogador com algum potencial, mas pronto. Efetivamente o Valga, acho que em termos de conjunto tem mais qualidade, e vamos ver se essa qualidade agora é suficiente para esse objetivo principal. Joel, tu também já acompanhaste o Valga esta temporada, se não estou em erro. Olhamos para esta análise do Hélder, falando aqui de alguns jogadores que já acumulam experiência no Valga, qualidade que já existe, até dos anos em que o Valga esteve mais acima, jogadores que já vêm de há muito tempo atrás com esta equipa e a crescer com esta equipa, e olhamos para este objetivo que é lançado para esta temporada, depois do Valga na época passada ter ficado, eu diria, um bocadinho longe, apesar de até se ter apresentado bem. Achas que juntando todos estes elementos o Valga está realmente com capacidade para assumir de forma vincada e até publicamente que é um candidato à subida, ou poderá, na tua perspectiva, ser um passo maior do que aquilo que realmente poderá fazer? Não, acho que é candidato. Que está no momento. Que está no momento, e acho que é candidato, e acho que faz bem assumir isso para tentar algo mais depois dessa queda e dessa aventura do campeonato SABSEG, dessas épocas até na primeira divisão, e se calhar na época passada de uma época onde o objetivo era uma reorganização dentro do clube, dentro do plantel e tudo mais. Acho claramente, concordo em absoluto com o Hélder, que é uma equipa que já, como tu disseste, que advém de algumas peças importantes das últimas épocas, e acho que houve um acréscimo também de um ou outro elemento que dá também essa garantia para uma tentativa de subida. Agora, com isto quer dizer, é candidato, mas é preciso trabalhar, porque eu olho para esta segunda divisão, até se calhar para esta zona centro onde estão inseridos, e vejo mais, talvez, diria mais 2, 3 equipas que podem estar nessa órbita. Sim, o Pinheirense, que foi a primeira equipa nesse jogo onde fiz relato, que até venceu o Valga, talvez acrescentava o Gafanha e o Rocas do Boga. Gafanha neste momento em primeiro lugar, e dá uma ideia que é um projeto, apesar de muita juventude e de muitos miúdos, uma equipa de qualidade, onde que tem mesmo jogadores de formação já com minutos de nacional dessa formação do Gafanha, que é boa, e também eu acho que o Rocas do Boga ficou quase à bica de uma subida de divisão na época passada, e o Pinheirense desceu, e acho que colocava estes 4, e com isto quero dizer, olho para esta equipa do Valga, não é fácil passar no Sargassal, é uma equipa de qualidade. Cláudio Maciel talvez venha dar uma maior estabilidade e venha colocar as suas ideias em prática, onde já foi feliz no Valga. Sobretudo acho que aquela época onde consegue a manutenção na primeira divisão é muito bem conseguida, mas acho que neste momento não é preciso estalar os dedos, não basta somente estalar os dedos para esta segunda divisão distrital aveirense. Há mesmo equipas na segunda divisão. Ou seja, tu dizes, os sinais são bons, mas há que ter o alerta. Sim. Não vai ser fácil. Sim. E acho que basta... penso que neste jogo foi dominante, mas somente venceu 1-0. Verdade, também se calhar na finalização, e podia ter sido muito mais seguro, mas acho que vai ter jogos rijos, onde tem mesmo de arregaçar as mangas. Agora, acho que é candidato, e acho que faz bem a estrutura, o técnico também assumirem isso.
Muito bem, Hélder, mais alguma coisa a acrescentar ou podemos avançar para o São Vicente? Sim, acho que podes avançar para o São Vicente. Acho que falamos no essencial do que é o Valga e desejamos obviamente a boa sorte. Eu estou a dizer isto porque nós não temos assim tantas oportunidades de falar do Valga, às vezes até descuramos um bocado e hoje até damos a primazia, que é para compensar, e certamente vamos ter aqui mais oportunidades de acompanhar este percurso do Valga, que esperamos que seja obviamente muito vitorioso. Vamos picando, é verdade que se calhar... Por exemplo, em relação ao Alvarense, vamos acompanhando muito mais ao Alvarense, mas o Valga também está no nosso coração. E outra equipa que está no nosso coração é o São Vicente Pereira. É para lá que vamos agora e por isso avançamos até à primeira divisão distrital. Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. Passe de letra. E estamos de volta então para falar desse triunfo, também para o São Vicente Pereira na recepção ao Bustelo, golos apenas na segunda parte, mas 2-0 é a vitória vicentina sobre a equipa do Bustelo. Tive a oportunidade de falar com o Mr. Paulo Borges na semana passada, no jogo em Macieira de Câmara, e ele falava que o facto do São Vicente Pereira estar na Zona Sul não significa que o campeonato será mais fácil, porque na verdade houve várias equipas que também migraram para esta Zona Sul, Joel, e a competição, na perspectiva do Mr. Paulo Borges, poderá ser ainda mais difícil do que era na Zona Norte. Não tenho a certeza se será bluff, na tua opinião vamos perceber isso mesmo, mas o que é certo é que diante do Bustelo, que à partida será uma das equipas candidatas também, porque acaba de vir do campeonato SABSEG, o São Vicente Pereira dá aqui uma amostra de força e consegue vencer 3 pontos que podem ser importantes, digo eu. Sim, muito importantes, essa segunda vitória consecutiva, depois essa primeira vitória também em casa, porque ainda não tinha vencido para o campeonato. Sim. Acho que é uma boa vitória perante um Bustelo que tenta também, depois desta descida, acho que há um desinvestimento. Mas não deixa de ser o Bustelo. Não deixa de ser o Bustelo e uma equipa também com alguns pergaminhos, mesmo o próprio técnico, mantém o técnico da época passada que estava a orientar no campeonato SABSEG, mas acho muito importante, 2 golos de Diogo Sá que salta do banco, o que mostra também que esta equipa, por muitas vezes que nós digamos e salientamos a qualidade e a irreverência de Luís Pinto, também os golos que João Carvalho acrescentou e tudo mais, Diogo Sá também a dar a sua marca, é um avançado. Podemos dizer que no ataque o São Vicente Pereira não se pode queixar. Sim, Zé Gonçalves, por exemplo, mesmo Malheiro, são bons jogadores. E o próprio meio campo a aparecer Ruela também muitas vezes em zonas de finalização, mas também dar um destaque, por vezes também podemos falar pouco de Diogo Sá, mas acredito e acho que é um miúdo que tem muito para crescer, sim. Um avançado diferente de João Carvalho, mas também com muito golo, importante também essa saída com esses 2 golos, vitória importante, Pedro, e deixa-me só dar um parênteses, numa semana um pouco confusa, mas muito benéfica para o São Vicente Pereira. Olho para esta conjuntura de resultados que aconteceram com algumas surpresas, como é o caso da derrota do Bustos frente à equipa do Antes, o LAC perde também frente à equipa do Valcambrense, o empate do Cucujens frente à equipa do Macinhatense. Deixa-me te dizer, eu acho que também e tu vai embrulhar sim, vai embrulhar. O São Vicente para mim é um dos candidatos, não, acho que mesmo face ao plantel, face já às continuidades, eu acho que ainda acrescenta. E o facto de ter andado sempre, é verdade que nestes 2 anos não subiu, mas esteve sempre lá. Sim, e acumulou experiência aqui. E a tarimba, este plantel não é um plantel de primeira divisão para manter, não é um plantel só para jogar e para tentar essa manutenção, é um plantel que quer mais e acho que é uma equipa a ter em conta para uma subida de divisão. Acho que é muito isso, e vamos ver o que é que os Corvos irão fazer, mas há pouco dizia-te mesmo, lançavas mesmo também essa questão do bluff. Acho que sinceramente vou um bocadinho de encontro às ideias de Paulo Borges. Ou seja, não será bluff? Não é bluff, acho que esta Zona Sul tem muita qualidade também e por vezes até vemos equipas que é normal ver na Zona Norte. Sim, que devido também... Bustelo e Cucujens, por exemplo, seriam equipas que possivelmente poderiam estar na Zona Norte. Sim, e vejo que também faço também essas equipas, mais uma ou outra equipa que também já é apelidada e de muita qualidade, vejo uma Zona Sul difícil, onde é preciso melhor São Vicente Pereira, acredito que para conseguir essa subida de divisão e para conseguir também esse tão desejado regresso ao campeonato SABSEG.
Valga e São Vicente Pereira no bom caminho, 2 vitórias importantes, o Valga 1-0 na segunda divisão distrital, o São Vicente Pereira 2-0 na primeira, e ambos com objetivos semelhantes nas suas respectivas divisões, objetivos de subida. Vamos a outras histórias e vamos à elite distrital, vamos falar da Ovarense e dos Mouris, começando pelo Ovarense. Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256 792 519. A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto. Passe de letra. Talvez o resultado maior surpresa, eu diria, não só dos que nós acompanhamos e do nosso concelho, mas também do campeonato SABSEG. Derrota da Ovarense na 8ª jornada na deslocação a Pampilhosa, um Pampilhosa que estava no penúltimo lugar. Pedro, uma Ovarense que começou a perder, deu a remontada, mas depois o Pampilhosa respondeu e deu a remontada para eles. Derrota frente à equipa do Pampilhosa. Perguntava-te, penso não estar enganado, é a primeira derrota da época E a primeira vitória do Pampilhosa e também. a primeira vitória do Pampilhosa. Há pouco olhava mesmo para as redes sociais, algum descontentamento dos adeptos. Explica-nos o que é que aconteceu e porque é que o Ovarense, uma vez mais, fora de portes, sente tanto esta dificuldade. Olha, posso começar a pegar já por aí, porque foi uma questão que eu lancei de forma clara ao Fábio Vieira e ele não teve... Não fugiu, não teve problema nenhum em responder, é um facto. São 8 jornadas, ainda é um campeonato curto, mas é uma análise que já se pode fazer. O Ovarense domina, é esmagador em casa, vence até de goleada perante praticamente todos os adversários, tirando o Sporting de Espinho, e mesmo nesse jogo marca muitos golos. Sim, quase que arruma os jogos em casa na primeira parte. Muito rapidamente. E é uma autêntica revolução quando joga fora. É diferente, é muito diferente. E há que dar também algum mérito aos adversários, que na sua casa têm essa valia de acreditarem um bocadinho mais, mas também é uma Ovarense mais atemorizada. E hoje acho que se sentiu isso. Eu também estive em Cesar e senti isso também. Tem vários momentos onde se nota alguma debilidade em termos mentais. Estive em Estarreja e senti isso também. E a questão aqui é que a Ovarense tem dificuldades. Às vezes nem é para estar na frente do marcador, porque ainda hoje é verdade que começa a perder, mas consegue reviravolta em tempo útil. Aos 50 e poucos minutos estava já a vencer o jogo, mas nunca esteve tranquilo a ponto de marcar um terceiro, porque não teve grandes oportunidades para o fazer, e sentiu-se que a partir de certo ponto do jogo o que aconteceu acabaria por ter essa possibilidade de acontecer. Eu acho que tanto em Cesar, que foi noutro jogo que eu estive, como em Estarreja, que foi outro jogo onde eu estive, e se calhar talvez o jogo do São Roque tenha sido o jogo onde o Ovarense acabou por conseguir dar a volta. O jogo esteve difícil, mas conseguiu dar a volta para conseguir uma vitória tranquila, porque de resto a Águeda acabou mesmo por empatar e hoje acabou mesmo por perder. Há que ter essa capacidade de ter bola, e acho que o Ovarense não está a conseguir fazer isso fora de casa. Muitas vezes tem a ver com o terreno, com as condições do campo, não ser o seu estádio, pelo facto da outra equipa também se agigantar um bocadinho mais, mas eu acho que isso são tudo argumentos que não podem ser suficientes para colmatar o facto de nós vermos uma Ovarense que, taxativamente, em termos de plantel, em termos de qualidade individual, em termos de potencial de performance, está muito acima da maioria dos seus adversários. E hoje, em relação ao Pampilhosa, com todo o respeito pelo Pampilhosa, é uma equipa mais forte, a Ovarense, sem dúvida nenhuma, e se formos posição a posição, se calhar não vamos encontrar nenhum jogador do Pampilhosa que coubesse no 11 da Ovarense, olhando para o 11 que a equipa lançou. Agora, isso não se notou ao longo do jogo. Nós vimos um Pampilhosa cheio de personalidade. É verdade que não tinha qualquer vitória no campeonato, estava no penúltimo lugar da classificação, mas eu creio que é algo enganador, porque é uma equipa que tem alguma qualidade, apesar de tudo. Sim, e desculpa dizer-te, mas vários treinadores afirmam isso também. Sim, e eu vi em Esmoriz, já tinha visto o Pampilhosa e sabia que este jogo à partida não ia ser fácil para o Ovarense, porque olhamos para o 11, olhamos para os jogadores e são jogadores de qualidade, não estarão ao nível dos jogadores do Ovarense em termos teóricos, mas são jogadores que podem bater o pé a esta equipa. E depois, é verdade que não tinha ganho, mas também estava aqui num crescendo de resultados, porque vinha de 3 empates consecutivos, não venceu, e se calhar não, é esse o dissabor, não tinha a primeira vitória ainda, mas também já não perdia há muito tempo, e por isso nunca se poderia afigurar este jogo como tranquilo. A entrada do Pampilhosa é extremamente positiva, muito personalizada, cheia de atitude, garra, sem medo de enfrentar o Ovarense. Acho que surpreendeu a própria Ovarense pelo facto de não ter entrado um bocadinho na expectativa ao Pampilhosa, porque foi para cima do jogo, marca o golo, é compensado, o Ovarense vai estabilizando, mas é uma primeira parte manifestamente negativa, acho que demasiado apressada, sinceramente. Cruzamentos, o Fábio Vieira salienta isso e eu fui salientando ao longo do relato.
cruzamentos à toa. Muitas vezes a bola ainda nem estava no bico da grande área, já estavam a colocar a bola lá para cima, André Claro, o próprio Lucas Lima, mesmo os laterais, a aparecerem muito nessa vertente de colocar o jogo rápido na grande área à procura de Mário Correia e de Gonçalo Semedo, e se calhar nem a beneficiarem as características dos seus avançados. Ainda assim, o Varense consegue marcar antes do intervalo, precisamente de cabeça, porque acaba por conseguir dessa fórmula marcar um golo, e marca o segundo golo já no início da segunda parte. Parecia que as coisas estavam a encaminhar, mas depois vieram esses tais fantasmas. Eu acho que a equipa teve algumas dificuldades em manter o jogo com bola, não havendo muitas oportunidades de parte a parte, o jogo estava mais ou menos amarrado. Senti que aos poucos o Pampilhosa começou a perceber, calma, isto não entra aqui um terceiro golo para o Varense, isto pode começar a dar para nós. E mesmo em bola corrida já tinha tido algumas aproximações de perigo, sentia-se o nervosismo. Acho que o Varense também dá alguns sinais nas suas substituições, porque, por exemplo, coloca Luís Breda, coloca Agostinho Carvalho. Tudo traçam atrás. Sim, não vou dizer que foi para defender, se calhar até havia uma ideia clara de fazer outro tipo de coisas, mas o facto de serem defesas pode mostrar, ou pode dar a sensação a muitos dos jogadores e a muitos dos presentes que a equipa estava a querer defender o resultado. E a verdade é que numa bola parada surge o 2-2 e depois havia apenas a compensação para jogar. E eu acho que aí o Varense abordou muito mal a situação, porque e se calhar não terá sido o próprio Fábio Vieira a dar um puxão de orelhas e diz que na entrevista diz que claramente a equipa queria ganhar e não pode criticar a equipa por isso, mas não soube gerir bem as emoções, porque tornou-se anárquica por completo, ninguém defendia, e o Pampilhosa também não é uma equipa qualquer. Ele apanhou uma oportunidade, marcou um golo, um bocadinho com culpa no cartório na saída do golo do Varense, nomeadamente ali na questão de Luís Breda, mas também tem o seu mérito, e eu acho que há algum de mérito do Varense, mas eu também não quero estar a dizer que o Pampilhosa não fez um grande jogo e que o Varense é que perdeu. O Pampilhosa também fez por merecer pelo menos estar na discussão até ao fim, e acabou por ser compensado de forma, eu diria, épica, com um sabor bastante amargo para o Varense, mas é um jogo que servirá certamente de aprendizagem. Eu acho que acima de tudo a equipa tem e a estrutura, a equipa técnica tem de arranjar aqui uma fórmula para que a equipa seja mais parecida com o que é em casa, porque em casa de facto é avassaladora, já teve adversários difíceis, se calhar do mesmo valor deste Pampilhosa, e passou com distinção. E a verdade é que fora de casa, não só neste jogo, mas noutro já tinha dado estes sinais. A primeira derrota surge agora, e se continuar neste tipo de postura fora de casa, que muitas vezes deixa aqui a dúvida de que realmente o Varense é melhor do que os outros, poderá colocar-se a jeito de sofrer mais derrotas ou de perder mais pontos. Pedro, eu acho que não há como não falar deste dado estatístico. O Varense é o melhor ataque, 25 golos marcados, mas é preciso falar nesta questão dos golos sofridos. Olhando mesmo para o top 5 deste campeonato SABSEG, depois de 8 jornadas disputadas, o Varense é a pior defesa deste top 5, já leva 12 golos sofridos. O que é que achas? É um ataque que tem mascarado este setor defensivo? Achas que ainda há algo por afinar, ou é mesmo esta forma de jogar que se coloca, perdão uma expressão, mas um bocadinho a jeito para sofrer mais gols? Ora bem, há aqui algumas nuances que eu acho que têm de ser salientadas, e que podem ajudar ao facto de o Varense ter sofrido tantos golos. Primeiro há este jogo com o Espinho, que é um jogo que traz muita emoção, e sofre 3 golos nesse jogo. De por onde der, acaba por ser 3 golos contra uma grande equipa, e marca 4, ou seja, se ficasse 5-4 ninguém dizia que o Varense esteve a defender mal nesse jogo, porque foi um jogo com características muito especiais. Depois, na semana passada, ali um bocadinho contra aquilo que o jogo estava a transmitir, sofre 2, ou seja, só isto 5. Agora, e 5 são quase metade desses golos que sofreu no campeonato. Hoje sofre 3, o que ainda aumenta aí o score, mas de facto é taxativo. Tem sofrido golos em praticamente todos os jogos. Lembro-me de uma goleada que acabou a 0, creio que foi contra a Jubé Force. É Jubé Force e não sofre em Estarreja. Pois, também tem essa vitória de 1-0, mas também muito sofrida. Podia ter sofrido perfeitamente. Tirando esses 2 jogos, até sofre, por exemplo, contra o Sul-License. Sim. É um facto, tem sofrido muitos golos. Eu acho que há que haver aqui algum acerto. É óbvio que a ideia de Fábio Vieira privilegia a construção com bola, o futebol atacante. Não quero dizer que com o Ricardo Maia, com o próprio Cajó, com os treinadores anteriores, isso não existia no Varense, mas Fábio Vieira é um treinador, se calhar com uma visão mais bonita do jogo, e que não deixa de ser eficaz, porque o Varense continua a ter os seus resultados, mas não poderá a equipa descurar a defesa. Eu acredito que isso está nas cogitações da equipa técnica, querem corrigir isso o mais depressa possível. Acredito também
que estas particularidades que eu fui aqui salientando aumentam esse score de golos sofridos, mas nem tudo pode ser explicado de forma tão simples. De facto, o Ovarense hoje, por exemplo, basta olhar para o jogo de hoje, cometeu aqui alguns erros defensivos que se calhar noutros anos, noutras circunstâncias não cometeria, e isso acaba por custar caro, por mais que o teu ataque também produza, e de facto em termos ofensivos a equipa está impecável, mesmo fora de casa. Tem um registro simpático, hoje marca 2 golos, tirando o jogo de Estarreja, marcou em todos, mas tem sempre marcado 2 golos menos em Estarreja, que marcou só 1, ou seja, não deixa de ser um registro também simpático fora de casa, não é igual ao que tem dentro do Marcos da Silva, mas continua a ser um registro positivo. Agora, esta questão dos golos sofridos, lá está, vai haver dias em que isso acaba por não compensar, mas eu, mais do que os golos sofridos, eu saliento essa questão de não controlar o jogo, principalmente nestes jogos em que não estão decididos. Sente-se que o Ovarense acaba por sofrer muito. A Estarreja sofreu imenso a jogar contra 10, o Estarreja esteve por cima na fase final, e claramente dá para sentir que a equipa se torna um bocadinho instável fora de casa quando não tem o jogo controlado, e isso acabou por acontecer em todos os terrenos de jogo fora de casa este campeonato, e acredito que poderá acontecer mais, porque são jogos diferentes daqueles que acontecem no Marcos da Silva, e as equipas, mesmo a abordagem das equipas é diferente quando jogam em Ovar, em relação àquilo que acontece quando jogam dentro do seu próprio estádio. Pedro, vamos olhar para esta visão ao fim dos 8 jogos disputados. O Ovarense tinha esses 3 pontos de vantagem em relação ao segundo classificado, que era a equipa do Estarreja. Perde essa vantagem. O Espinho também vence hoje. O Espinho também vence. Na teoria, vou só dizer, fica Ovarense 19, Estarreja 19, Oliveira do Bairro 18 e Espinho 18. Passos Ferreira não perdeu, Fiens também perdeu. Olhando para estes 4, esta derrota do Ovarense pode mexer com quem? Também na equipa de Ovar, o que é que isto pode machucar? Olha, nós temos o exemplo da época passada, e claramente os campeonatos não são iguais, mas se nós olharmos para aquilo que aconteceu mais recentemente, na época passada, a Florgrade nunca vacilou contra estas equipas abaixo do top 3, e mesmo assim ganhou o campeonato à justa. Ou seja, eu acabei por dizer, se calhar um bocadinho no fio da emoção, que este resultado, mesmo quando ainda estava empatado, podia ser um resultado decisivo para a conclusão do campeonato. E se calhar estou a dizer isto de forma um bocadinho extemporânea, porque estamos à 8ª jornada. Agora, nunca é bom perder pontos contra este tipo de equipas. Os próprios adeptos, e atenção, há muita crítica na rede social. Nas redes sociais já vi aí, já fui ver a página do Ovarense, e claramente está um chorrilho de críticas à equipa, o que acaba por ser um bocadinho natural, com a emoção do encontro, mas no fecho da partida vi ali uma comunhão muito grande entre os adeptos e a equipa. Ou seja, senti que principalmente os adeptos que estavam lá no estádio estão com a equipa, e sentiu-se que não abalam por causa de uma derrota. Agora, perder este tipo de jogos, ainda para mais com um campeonato que ainda nesta fase está muito equilibrado, eu diria até de forma surpreendente, apesar de tudo surpreende-me que o Estarreja, o próprio Oliveira do Bairro, o Passos Oliveira do Bairro talvez, se calhar, a maior surpresa. Sim, o Estarreja já tinha um plantel que poderia afirmar-se como uma equipa outsider, mas o Fiens perde hoje, perde com a Juve Force, não estou em erro. Não, a Juve Force perde com um Espinho, exatamente. O Fiens perde por 3-2. O próprio Passos Brandão estavam a fazer um excelente campeonato agora, e esta derrota também não apaga isso, mas são equipas que, esses outsiders, estando aqui nesta fase, é verdade que nós estamos com 8 jornadas, mas estando aqui à perna do Ovarense nesta fase, até para mim é um bocadinho surpreendente, o que prova que se calhar este campeonato poderá ter um Espinho e um Ovarense claramente apostados em subir, mas equipas que poderão andar ali perto, pelo menos até fases tardias da competição, nomeadamente o Estarreja, que está realmente em grande forma e só perdeu esse jogo contra o Ovarense. Ou seja, isto para dizer o quê? É um campeonato que vai ser apertado de certeza absoluta, não só por esta rivalidade a 2 que vai continuar até ao fim, e o Espinho já está a recuperar terreno, apesar de ter perdido em Ovar, e porque aparentemente, vamos ver até quando, há equipas que estão a tentar, pelo menos em termos de regularidade, equipararem-se a Ovarense e Espinho. E o Estarreja claramente é uma equipa que deu muitas dificuldades ao Ovarense e que está mesmo focado em conseguir resultados, porque não tem uma folha assim tão diferente da equipa de Ovar, até tem os mesmos pontos neste momento. Por isso vamos ver. Eu acho que o Ovarense primeiro tem de assentar aqui a sua capacidade de fora de casa ser mais estável.
porque eu acho que em casa está a correr tudo muito bem, até está a correr melhor do que nos anos anteriores, o que já era difícil, porque o Ovarense tem passado claramente por todos os seus adversários, tem feito grandes exibições, falta fora de casa ser um bocadinho mais certeira, um bocadinho mais sólida, porque, e eu disse isto, e é uma verdade lá para a Alice, vai jogar metade dos jogos fora e metade dos jogos em casa, por isso vai ter de levar com isto de 2 em 2 semanas, e claramente já se percebeu que não é a mesma coisa, apesar de, mais uma vez hoje, termos visto um estádio com mais adeptos do Ovarense do que propriamente adeptos da equipa adversária, e isso ser uma vantagem em relação aos demais rivais, mas pronto, também não me querendo alongar, acredito que será um campeonato muito interessante até ao fim. O Espinho está a cumprir os pergaminhos que lhe eram lançados e vai estar na luta de certeza. O Ovarense não é por esta derrota que vai deixar de estar na luta. Vamos ver qual é a reação. Eu acredito que será positiva, tenho a certeza absoluta. E depois resta saber até quando é que estas outras equipas, nomeadamente o Estarreja, que me parece ser a equipa mais capaz em termos de plantel para competir ou ombrear com os outros dois, estarão na corrida. Eu creio que existe essa possibilidade de estarem até perto do fim, mas no final de contas eu apostaria mais as minhas fichas em que a luta final será entre o Ovarense e o Sporting de Espinho. Exatamente, fica então analisado também essa primeira derrota da Ovarense, perde também essa vantagem, mas mantém então esse primeiro lugar no campeonato. Sabe-se é que tem os mesmos pontos que a equipa dos Tubarões do Antoine. Não sei se teremos publicidade ou também já poderemos falar. Por do mim jogo. Podemos já falar então os do nossos sponsors não se vão chatear. do jogo da equipa dos Moris, Pedro, tal que se calhar como se previa, apesar de algum alerta de Porto Gomes na semana passada, os Moris vence em Avanca, o último classificado, segunda vitória consecutiva para a equipa da Barrinha, que dá um bom salto na Foi tabela, 3-0, dá um bom salto na tabela classificativa. Penso que é Farias, André Novo e o Azevedo, Diogo Azevedo, jogador do meio campo da equipa dos Moris, que fazem estes 3 golos. Pedro, vitória importante, parece que estamos a ter uns Moris num bom ciclo, segue-se o Fiéns, não olhando já para o Fiéns, mas olhando para este registro, parece que é uns Moris que começa a crescer e a assimilar um pouco as ideias de Porto Gomes. Sim, eu acho que este jogo tinha de ser obrigatoriamente um jogo para vencer, porque esta Avanca está à parte do campeonato, pelo menos até aqui, muitas dificuldades para ter sequer uma equipa de futebol, quando se cogitava no início com esse investidor que ia ser até uma equipa forte, mas de repente desmoronou-se tudo e o Avanca foi com o que tem, e está claramente muito abaixo das expectativas, por isso esta vitória acaba por ser de certo modo natural. Agora é preciso confirmá-la dentro do campo, e os Moris acabou por ser mais forte praticamente desde o início, a vencer de forma clara esta partida. Agora, independentemente do adversário e das debilidades que ele tem, são 3 pontos importantes, porque dá aqui seguimento, já tinha tido um bom resultado na semana. Sobe ao 11º lugar. Sobe na classificação, já dá seguimento a um resultado positivo da época passada, pode trabalhar sobre vitória atrás de vitória, o que acaba por ser também positivo para cimentar essas ideias de Porto Gomes, e parece que finalmente a equipa está a encarrilhar, porque eu acho que mesmo com o André Canedo, eu não consigo dizer que a equipa não demonstrava coisas boas, e é verdade que os resultados não corresponderam e acabou por isso ditar a saída do técnico, mas qualidade existia e acho que ideias também existiam. Com Porto Gomes acho que vai-se dizer mais ou menos a mesma coisa. O técnico tem as suas ideias, são diferentes das de André Canedo, mas qualidade existe, ideias existem. Se calhar faltava um bocadinho da estabilidade que agora está finalmente a ter. E a entrada de um ou outro reforço, na semana passada falamos, já não lembro do nome do rapaz, mas o lateral esquerdo que acabou por... Martim Costa, exatamente, que acabou por ser muito importante. Há aqui a questão de Lucas Marques, que também acredito que entretanto poderá ser uma peça importante para o esquema do plantel. Ou seja, junta-se aqui um bocadinho o útil ao agradável, e os Moris engrena aqui numa série de bons resultados, o que dá confiança, o que se calhar faz acreditar ainda mais nas ideias, o que faz com que elas sejam ainda mais cimentadas, e o facto de ter aqui mais um ou outro jogador que acrescenta este bolo que já de si só podia ser positivo, faz com que a equipa finalmente olhe para o jogo de domingo com olhos positivos e possa tentar com mais convicção dar seguimento a esta boa fase. Agora, nem tudo são rosas, como antigamente nem tudo eram espinhas. Vamos ver. Achas que poderá acontecer. Sim, e tu olhas já para... Segue-se Fiéns, Lobão, Passos de Brandão. Três testes exigentes que vão apertar, e se calhar para colocar à prova, para testar se este efetivamente é o melhor dos Moris.
Sim, eu acho que estas vitórias dão um bom elan para aquilo que vem agora. Era importante vencer para chegar a estes jogos com confiança. E acima de tudo, vermos a melhor face dos Moris, porque eu acho que os Moris, mesmo jogando contra estas equipas, terá sempre capacidade de ser competitivo. Não digo que seja favorito. 3 equipas que estão, se calhar, em termos teóricos, num patamar acima e estão a prová-lo em termos de campeonato. O Fiéis perde 2, por exemplo, é o próximo adversário, mas está a fazer um campeonato fantástico até aqui. Por isso, em termos teóricos, são equipas que estão acima dos Moris. Agora, não tenho dúvida nenhuma que há qualidade também nos Moris e que é possível ser competitivo. E chegar a estes jogos vindo de vitórias pode tornar os Moris ainda mais capacitado para discutir esses resultados. Essa é a boa notícia. Agora que de facto o calendário vai apertar e que serão testes importantes para perceber em que nível realmente os Moris se insere, isso são. Acho que era importante fazer pontos para manter pelo menos aqui a chama de vermos uns Moris entrar na tranquilidade e para que este trabalho, que ainda não está totalmente cimentado, possa dar seguimento com pontos palpáveis para a amostra, porque foi exatamente isso que acabou por não acontecer com o André Canedo e foi isso que acabou por ditar a saída do antigo técnico, porque eu acho que trabalho e qualidade existia lá, faltava materializá-la na tabela classificativa. Exatamente, vitória então da equipa dos Moris nesta deslocação à Avanca. Só dava uma nota, porque não abordamos, mas dava conta também do resultado da 2ª Divisão Distrital Zona Centro nessa 3ª jornada, a equipa que também milita a par do Balga nessa Zona Centro da 2ª Divisão Distrital. O São Vicente Pereira Sub-23 venceu a equipa do Bom Sucesso, também Sub-23, por 4-1, primeira vitória também desta equipa jovem vicentina que milita então na 2ª Divisão. E sem mais demoras vamos ao Campeonato de Portugal. Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga na Rua do 645, em Ovar na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmat.pt. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto. E vamos a isso, falar então sobre esta vitória muito importante da Flor Grey. Tu foste a Gouveia, fizeste uma viagem com muitos quilómetros, Joel, para acompanhar este triunfo. Não foi a melhor exibição, o próprio Helder Castro salienta isso na sua entrevista, mas traz o essencial e acho que é mesmo vital somar 3 pontos contra aquele que pode ser um rival direto nesta luta muito acincada pela manutenção. Eu creio que neste momento a Flor Grey já está em posição segura com este triunfo, sim. O que não deixa também de ser uma novidade, quando no início vimos uma Flor Grey com pouco gás na fase inicial de campeonato. Sim, olha, acho que começando até pelo início da questão, resumes praticamente tudo o que foi o jogo. A exibição não foi o melhor, mas acho que o que salva-se aqui foram mesmo os 3 pontos. Agora a vitória de 1-0, que acabei por não dizer isso. Sim, vitória de 1-0, golo do Ivo Almeida. Depois dizer que não foi a melhor exibição, mas acho que também é necessário este caminho. Eu acho que pode até ser um bocadinho a imagem da Flor Grey da época passada, onde por vezes não tinha aqueles rasgos, não deslumbra, mas vence, 3 pontos, mais 3 para a classificação, uma vitória super importante porque sai da zona de despromoção e vai para o 7º lugar. Relembro que do 10º ao 14º desce em divisão, e acho que ficou notório também que, sobretudo frente a esta equipa do Gouveia, olhando para e fazendo uma comparação qualitativa de plantel, é uma Flor Grey mais forte. Uma Flor Grey mais forte que esta equipa do Gouveia, que depois de ter vencido na época passada a Distrital da Guarda de uma forma mesmo completamente esclarecedora, sim. Isso até acabou já por ser falado, ao segundo, não é? Com uma desvantagem enorme de pontos, depois mesmo de um Gouveia que até tem uma SAD à mistura, mas a verdade é que tem um plantel muito jovem, tinha trocado de técnico na jornada passada e ainda continua numa fase de transitória e uma fase muito difícil para a equipa do Gouveia. De qualquer das formas, acho que, apesar de se calhar o equilíbrio ter sido uma nota dominante ao longo dos 90 minutos, acho que, sobretudo, a experiência, a maturidade que a equipa da Flor Grey tem. Lembro-me de tu falares no teu lado,
no teu relato, as entradas, tanto na primeira como na segunda parte, acabaram por ser decisivas, porque o Ivo creio que marca logo no início da segunda parte. Sim, uma entrada forte da equipa da Florgrade na primeira parte. Acho que até as melhores oportunidades, estou-me a lembrar de um remate do Leandro e o livre também do Leandro Borges nessa entrada. Na segunda parte também, logo à passagem do minuto 2-3, esse golo do Ivo que fecham e que ditam também a vitória. Acho que em base, apesar de algum equilíbrio, diria que um equilíbrio forte ao longo dos 90 minutos, essa maturidade, essa experiência, a Florgrade foi mais astuta que a equipa do Gouveia, e isso foi providencial para somar mais 3 pontos. Agora o que fica é a melhor fase, segunda vitória consecutiva, algo que não tinha acontecido, isto depois de uma paragem enorme. O de pior que fica é que depois da lesão de Marco Fernandes, ao que tudo indica, Júlio Alves também está condicionado a acrescentar também o Pedro Silva, depois da lesão que teve na época passada. Vamos ver como é que estará Ricardo Machado, mas também já se começa a volumar, sim, Pedro, nesse capítulo, que não é nada positivo também para... E não é um plantel assim tão extenso. Sim, e também com muita juventude à mistura. Vamos ver também se dará para recuperar alguns elementos, porque acho que é o de pior que fica é mesmo a lesão de Ricardo Machado, que é um jogador importante também para a equipa de Hélder Castro. Olha, há pouco falávamos da questão do Ovarense e olhando para as 8 jornadas de campeonato SABSEG, já conseguimos verificar aqui uma tendência no jogo do Ovarense. Acho que também já se pode verificar aqui uma tendência, não só na Florgrade desta temporada, como neste campeonato. Isto vai ser a justa para toda a gente, porque são jogos muito, muito fechados. A Florgrade não deslumbra, mas eu também não vejo aqui muitas equipas a deslumbrar muito mais, porque são poucos golos, jornada após jornada, e a verdade é que há muito equilíbrio nesta luta, num campeonato muito sui generis, porque deixem tantas equipas, quase que convida a que os jogos fechados apareçam. Sim, quase que diríamos que cada ponto é euro. É um bocadinho, porque eu acredito seriamente, concordo em pleno com a tua afirmação. Acho que... sobretudo olhando para os lugares de descida, acho que vai ser uma luta mesmo até à última jornada, mesmo até ao último minuto, para estar agarrado. Mesmo olhando se calhar para a zona mais cimeira, vemos um Rebordosa se calhar a começar a dar algum gás, mas ainda vejo uma grande indecisão, por exemplo, no segundo lugar. Acho que, por exemplo, a Florgrade agora joga com o Anadia e com o Beira-Mar, e acho que sinceramente não é dizer ou não é descurar que se tiver essas duas vitórias pode entrar na luta de repente para estar nesses 2 primeiros lugares. É claro que existe equipas de muita qualidade, e mesmo na minha opinião, se calhar até ao desinvestimento da equipa da União de Lamas, está a fazer um campeonato super tranquilo, porque está no 5º lugar, mas isto basta olhar para uma coisa, Pedro. O 11º primeiro, sobretudo estes 2, tem 9 pontos, lugares de descida, e o quarto, ou neste caso o terceiro, que é o Lessa, está a 2 pontos deste 11º primeiro, ou seja, tudo 2 pontos quase do terceiro para 2 lugares de descida. E podemos dizer, a 7ª jornada está tudo no início, mas este campeonato também não tem assim tantas, não é? Pois não. São 26? E é aquele conceito de que cada ponto acho que pode ser importante, e acho que esta vitória sabe mesmo bem, é mesmo doce, fruto também, que acho que aqui é um 2-1, arruma se calhar um bocadinho o Gouveia, cada vez mais fica afundado nesse último lugar, e acho que a Florgrade respira agora. Como disse, se calhar Hélder Castro, vou pegar nas declarações dele, que é dizer que esta vitória pode colocar a equipa mais leve para jogos que aí vem, e acho que sobretudo a Florgrade precisava disto. Olha, não sei se até podíamos recuar há 2 anos, ou na última aparição da equipa da Florgrade, e talvez se calhar nunca tinha estado num lugar... 7º lugar não me lembro, de facto. Sim, ou até... Mesmo naquela segunda volta foi em crescendo, mas nunca esteve no 7º lugar. Pois, se calhar esteve somente no 9º, o que é por uma outra jornada. Vamos ver, parece que aqui está a respirar melhor, e acho que sabe melhor os erros do passado. Vamos ver. Está mais conhecedora do campeonato. Sim, é sim. Um percurso em ascensão da Florgrade, esperemos que seja para manter, porque de facto eu acredito que não vai haver um jogo. O jogo até se pode tornar fácil, mas em teoria não vai haver aqui nenhum jogo fácil, quer para a Florgrade, quer para as equipas que jogam contra a Florgrade. Avançamos até a próxima modalidade, vamos ao voleibol.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado, num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida. Passe de letra. Voleibol. Exatamente, voleibol, tivemos a acompanhar também o jogo de ontem, esse duelo entre a equipa dos Esmoriz Ginásio Clube frente à equipa do Vila Condense, segunda jornada, segunda divisão masculina, dizer também, e certamente acreditamos, possamos dar esse resultado, porque foi jornada dupla, também jogou no dia de hoje frente à equipa do Gueifães, exatamente, duelo da terceira jornada, mas olhando para o jogo de ontem, onde tivemos mesmo o relato em loco com o Pedro, vitória por 3-1, Pedro, frente a esta equipa do Vila Condense, 26-24, 25-21, 21-25 e 25-21, algum equilíbrio, mas diria que quase sempre teve controlado para a equipa dos Esmoriz esta vitória. Houve alguns momentos em que o Vila Condense esteve na frente, mas eu acho que entre o deve e o haver, os Esmoriz esteve mais no controlo, sim, e mostrou-se um bocadinho mais consciente daquilo que tinha de fazer para ganhar o jogo. Não vou dizer que foi mais experiente, porque é verdade que há aqui um farol gigante de experiência no lado dos Esmoriz, que é o facto de Roberto Reis estar dentro do campo, é o treinador-jogador desta equipa, mas de resto é tudo miúdos. Do lado do Vila Condense, se calhar, mais experiência em termos de idade, mas uma gestão um bocadinho menos positiva em relação ao jogo, principalmente na questão do serviço, muitos erros de serviço para o Vila Condense. Acho que os Esmoriz, não tendo sido brilhante a servir, claramente também é algo que pode melhorar, pelo menos em relação àquilo que é a qualidade do seu serviço, pelo menos soube não falhar nos momentos cruciais e acabou por vencer. Se calhar até poderia ter vencido por 3-7-0. A verdade é que no terceiro set faz aqui duas alterações, que não vou dizer que foi por aí que perdeu o set, mas que claramente traz dois jogadores que não estavam já rotinados com aquilo que o jogo estava a dar e não estavam quentes, entre aspas, e que poderá também ter sido um bocadinho por aí que o Vila Condense voltou à mão de cima, mas depois voltou a colocar a carga máxima no quarto set, regressando o Pedro Santos, também conhecido por Jacaré, e o Gustavo Reis, o filho do Roberto, e venceu com naturalidade esta equipa do Vila Condense, que, atenção, tem alguns reforços vindos da primeira divisão. Acho que é um Vila Condense que perdeu aqui algumas peças importantes em relação à época passada, mas reforçou-se bem com jogadores vindos do Leixões, o facto, o João Carriço é o Libro, do São Mamed, mesmo do Madalena. Tem aqui jogadores que já jogavam na primeira divisão na época passada, e é, à semelhança dos Esmoriz, um outsider à corrida pelos 4 primeiros lugares. Por isso é bom vencer um adversário direto e vencer de forma tão assertiva. É um 3-1, até parece que os sets foram mais ou menos equilibrados, mas eu acho que os Esmoriz, acima de tudo, mostrou que podia controlar até melhor o jogo, e acabou por vencer de forma tranquila, quando nem fez uma exibição assim tão cintilante. Agora, é um campeonato onde claramente os Esmoriz vai estar a correr atrás de 4 equipas. O Viana, que desceu de divisão e que é super forte, fez um plantel de primeira. O Ginástica, o Caldas e o Oeiras, que são equipas que já estiveram no top 4 da temporada passada e que são estes 4 os grandes candidatos. Os Esmoriz e Vila Condense talvez os outsiders. Os Esmoriz vai tentar intrometer-se nesta luta. Pedro, primeira vez que acompanhaste estes Esmoriz, estas ideias de Roberto Reis, o que é que enalteces? Olha, acho que é muito no sentido, no seguimento daquilo que o próprio Roberto Reis acabou por dizer na entrevista. Preparar estes jovens, porque eu acho que em termos de qualidade futura, de potencial, acho que há ali matéria-prima para explorar. Acima de tudo, uma equipa que nós olhamos, e no 6 titular, muitos séniores de primeiro ano e muitos sub-21, e depois Roberto Reis ali no meio. Acaba por ser muito nesse sentido. E o Roberto, não sei se é para tirar um bocadinho da pressão sobre a equipa, mas não fala em objetivo de subida. Fala na tentativa de chegar aos 4, e depois, claramente, isso já será um objetivo cumprido para a época, porque depois há equipas com outro orçamento, com outras intenções e com outras ambições que os Esmoriz neste momento ainda não têm capacidade de ter. Mas preparar este plantel para, no espaço de 1, 2, 3 anos, a termos uns Esmoriz, eu não diria, porque acho que é difícil chegar outra vez a esse patamar, mas ter uns Esmoriz com jogadores da casa que sejam parecidos com a última fornada de jogadores que nós vemos hoje em dia a brilhar. José Pedro Pinto na seleção, Gonçalo Sousa na seleção, vários jogadores que saíram do clube, e que mesmo que não tenham sido formados no Rafael Santos, vários jogadores que são da cantera, ou que não sendo da cantera acabaram a sua formação lá e que claramente deram cartas no clube. Acho que se está a tentar criar aqui outra vez essa dinâmica,
Claro que isso leva tempo, claro que estes jovens precisam de preparação e em competição toda a gente exige que os Mouris cheguem o mais depressa possível à primeira divisão, mas se calhar não é, ainda não será o ano certo, mas é um ano em que poderemos dar um passo em frente e se calhar entrar nesses 4 primeiros seria já um grande prémio. Acredito que os Mouris estará com esse objetivo em mente e tem capacidade para o fazer. Virando as hostes para a feminina, nova derrota frente à equipa do Vitória por 3-7-0. Comentário rápido, Pedro. Não há muito a dizer. Olha, faz o set mais próximo de uma vitória. 25. Foi onde esteve mais próximo. Tinha chegado aos 17 contra o UEFANOR, mas ainda não conseguiu passar dos 20 contra ninguém. A boa notícia é que também não passou dos 10 sempre neste jogo, mas são pequenas vitórias que temos de ir acumulando. Com uma exigência muito grande. É um campeonato super forte. E este Vitória é uma equipa do nível do Colégio UEFANOR. O Porto é uma equipa candidata ao título e o Vitória e o UEFANOR são equipas, os adversários dos Mouris até aqui são equipas que estão a lutar claramente pelos 8 primeiros, ou seja, ainda não encontrou nenhum adversário onde poderá equilibrar um bocadinho mais, mas mesmo contra esse eu acredito que os Mouris será sempre menos favorito. Agora, vem muito no seguimento daquilo que eu ia dizendo já noutras intervenções minhas aqui. Esta primeira fase será de preparação, os Mouris até pode perder os jogos todos que não está com a descida de divisão concluída. Depois na segunda fase há que acertar nos jogos para vencer. E eu acho que este período até fevereiro, março será muito importante para preparar esta juventude toda, para nessa fase aí sim vermos a melhor face dos Mouris e quem sabe com alguma sorte conseguirmos ver a equipa a conseguir vitórias nos jogos cruciais e aí garantir a manutenção, que acredito que seja um objetivo difícil, mas um objetivo que está traçado. Exatamente, Pedro, e vamos então dar um pequenino salto ao basquetebol. Passe de letra. Basquetebol. Exatamente, e começando já pela equipa... Estamos mesmo no fim. Sim, começando a equipa da Ovarense Gavex, primeira jornada, Taça Hugo dos Santos, Grupo A, venceu no derby distrital a equipa de Jogueira, 81-102. Pedro, continua nesse bom caminho de resultados. Sim, tenho aqui 30 segundinhos para comentar. Eu acho que acima de tudo temos de salientar não a vitória, porque acho que isso acabava por ser expectável olhando para aquilo que têm sido as performances de Jogueira e Ovarense, mas a diferença, porque na primeira jornada nós vimos uma Ovarense a ter muitas dificuldades para bater o Jogueira. Acho que no seguimento daquilo que tem acontecido no campeonato, nomeadamente essa grande vitória diante do Oliveirense, o Ovarense já está aqui num nível de confiança que lhe permite, ou que lhe permitiu, pelo menos aqui neste jogo, vencer de forma muito, muito esclarecedora. São boas notícias e atenção, a Taça Hugo dos Santos não é de descurar. Estamos mesmo no fim, vamos já entrar no genérico, mas só queria dizer isto. O João Tiago Silva já salientou este ano. Vamos tentar apostar numa taça e talvez seja esse o grande objetivo para conquistar um título na temporada. Exatamente, fica então analisado no nosso basquetebol. Desejar então uma boa semana, não é assim? É isso mesmo, estamos praticamente no fim, já vai entrando o nosso genérico. Já sabe que nos pode continuar a acompanhar ao longo da semana, mas nós, eu, o Joel, o próprio Helder, só estaremos de volta no próximo fim de semana com mais desporto. Até lá, uma grande semana. Atualizamos toda a informação desportiva em radioavfm.net. Desporto é mesmo na Rádio AVFM.